Amém. Permaneçamos ainda em pé para a leitura da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Atos, capítulo 27. Nós leremos os versículos 13 a 25. Atos 27, 13 a 25. Das Bíblias que estão disponíveis aí nos bancos da igreja, está a página 122 do Novo Testamento. Atos 27, de 13 a 25. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote e, levantando este, usaram de todos os meios para cindir ao navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Ainda em pé, vamos louvar ao Senhor com mais um hino, preparando o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Se a cada momento nos lemos
Espírito Santo é demais. Demais. O pastor Honório perguntou, você combinou? Eu digo, nem precisa. O Espírito Santo sabe. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu testificas nos mais diferentes modos o que Tu queres que nós saibamos, o que Tu queres nos dizer, para que não fique dúvidas de que o que Tu querias dizer era outra coisa. Então, Senhor Deus, dá-nos agora ouvidos para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós hoje, porque a de amanhã é novinha, 0 quilômetro. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. O homem mais sábio do mundo e ainda por cima inspirado pelo Espírito Santo, olhou para a vida depois de viver muito e de maneira intensa e resolveu escrever o que ele aprendeu desta professora chamada vida. E nasceu o livro de Eclesiastes. E nele Salomão diz: há tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou. Há tempo de juntar pedras e tempo de espalhar pedras. Há tempo de construir e tempo de derribar. Há tempo de rasgar e tempo de coser. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Não importa se nós concordamos ou gostamos ou não gostamos, a vida é assim. A vida não é uma tapeçaria de uma única textura, nem é um quadro de uma única cor. A vida é extremamente variada. E por mais que nós planejemos, ela não entra em acordo conosco. E quando menos espera, ela traz algo diferente daquilo que a gente pretendia. Não era mais tempo de navegação, era tempo dos barcos ficarem nos portos, porque começaria o período dos tufões, dos ventos contrários. Mas soprou um vento brandamente e o capitão se deixou embevecer pela brandura do vento e disse: vamos partir. Paulo disse: não é mais tempo de navegar. Ele disse: vamos partir. O capitão sou eu, quem entende de vento sou eu. Mas ele não discernia tempo. E animados por este vento e tendo a certeza de que tinham encontrado tudo o que esperavam, partiram. No começo, protegidos por uma ilha chamada Creta, mas logo que saíram de trás de Creta, começou um tufão. E o tufão tinha nome e sobrenome: Euroaquilão. Na verdade, essas duas palavras querem dizer para onde é que ele soprava. Ele soprava de norte para sul, e ele soprava de oeste para leste. E eles estavam indo do sul para o norte, e estavam indo de leste para oeste. Ou seja, o vento era somente o contrário de tudo aquilo que eles queriam. Nem sempre a vida sopra a nosso favor, mas também não precisava ser tão contrária assim.
É por isso que, às vezes, pessoas se desesperam, porque o vento sopra como elas não estavam esperando. Planejaram, mas não combinaram com a vida. E aí as coisas acontecem de um jeito diferente. E ele não estava preparado para o jeito diferente. Aquele navio e aquela tripulação estava preparada para o vento brando que soprava de sul para o norte, mas agora o vento nem é brando e é de norte para o sul. E então, como era o contrário do que eles queriam, tiraram o leme, recolheram o leme. Não adiantava, não tem como manobrar. Tem hora que a vida é tão contrária que você não consegue manobrar. Tem hora que você ainda consegue fazer das tripas coração e consegue manobrar e vai até sair fora. Mas tem hora que não dá para manobrar. Então o jeito foi recolher o leme. Mas o tufão não perdoou e continuou. E eles tiveram que arriar a vela. Mas o tufão não perdoou e continuou. E tiveram que recolher o bote e amarrar o navio, para o navio não rachar o meio. Lá na Paraíba a gente diria, embirar o navio, para não rachar ao meio. Mas o tufão não se deu por satisfeito e continuou a soprar. Então jogaram fora toda a carga, jogaram fora os mantimentos e acharam pouco. Aliás, o vento achou pouco, tiveram que lançar fora a armação do navio. O navio já não tinha leme e agora vai ficar sem leme, sem vela e sem mastro. Virou canoa em pleno tufão, no mar revolto. E já iam vários dias em que eles não viam nem sol, nem estrelas, o que nos faz entender que eles não tinham a menor ideia de onde eles estavam e para onde o vento os estava levando. Não viam sol, não viam estrelas, não sabiam o que era dia, não sabiam o que era noite, só sabiam o que era furacão e tempestade. E o verso 20 diz: nesse momento, cessou toda esperança de salvamento. Diga, cessou toda esperança de salvamento. Porque não devia ser assim, mas é. A esperança se alimenta de expectativas atendidas. E uma expectativa é atendida, uma outra atendida, uma outra atendida, uma outra atendida, e aí a esperança vai ficando mais parruda. Mas quando as coisas acontecem o contrário, uma expectativa não é atendida, outra não é atendida, outra não é atendida, outra não é atendida, a esperança vai minguando. E era o que eles estavam vivendo. Já fazia vários dias. O leme não servia mais, as velas não existiam mais, comida não existia mais, o navio estava rachando, não tinha sol, não tinha estrela, não tinha norte, não tinha sul, estavam ao léu. A coisa pior que tem é alguém se encontrar ao léu no meio da vida. Pessoas ao léu não sabem quem são, não sabem por que são, nem sabem para onde vão, e são pessoas assim, absolutamente destituídas de esperança, que entram em desespero. Quando a esperança acaba,
o desespero toma conta. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. São pessoas desesperadas que, como uma moça que eu atendi numa semana de Natal, embebe o corpo em gasolina e ateia fogo. E quando me chamaram ao hospital e eu cheguei, e antes dela morrer, eu perguntei: minha filha, por que você fez isso? Ela disse: porque minha vida virou um inferno. Mas como é que uma pessoa de 26 anos, bonita, a vida vira inferno? É que desgraça e desespero não respeitam nem conta bancária, nem profissão, nem status, nem sucesso, nem beleza, nem juventude. O desespero, a desesperança, que foi alimentada pela morte da esperança, nos deixa ao léu e à mercê do inferno. Mas sabe, quando cessou toda a esperança de salvamento, porque a esperança daqueles homens estava no leme, estava na vela, estava no mastro, estava no navio, estava na carga. Esse é o problema, aonde colocamos a nossa esperança. E se a esperança está nas circunstâncias, as circunstâncias às vezes conspiram contra ela. E quando cessou toda a esperança de salvamento, o homem ficou em pé. Não era marujo, nem era capitão. Ele era o apóstolo Paulo. Não era navegador de profissão, mas conhecia o Criador daquele mar. Conhecia o Senhor do Euroaquilão. Conhecia aquele que fazia e o mar, sem nenhuma palavra, se aquietava. E Paulo disse: meus irmãos, na verdade, vocês deviam ter me ouvido e não devíamos ter saído de Creta. Mas mesmo agora, mesmo depois de você ter feito uma besteira enorme e estar numa sinuca de bico, eu quero dizer a você que ontem de noite, o anjo do Deus a quem eu sirvo veio conversar comigo. Sabe, naquela hora que você estava naquela agonia, jogando o mastro fora, jogando a vela fora, jogando o leme fora, jogando comida fora, jogando a carga fora, embirando o navio, eu estava conversando com meu Deus. E o meu Deus, no meio dessa confusão todinha, disse: Paulo, fica tranquilo. Você tem um compromisso agendado em Roma. Faz 2 anos. Eu disse a você, há 2 anos atrás, que era necessário você ir pregar em Roma. E quem tem um compromisso agendado em Roma não pode morrer no mar Mediterrâneo. Quem tem um compromisso agendado em Roma não morre enquanto não cumprir o compromisso que Deus estabeleceu para ele em Roma, em Pipirituba, em Buqueirão dos Coxos, em São José da Lagoa Tapada, onde for. Sabe, queridos, é assim que funciona. Quando a esperança desaparece, fica a promessa. Diga comigo: quando a esperança desaparece, fica a promessa. Porque a promessa não depende de vento, a promessa não depende do mar, a promessa
é de Deus. E palavra de Deus se cumpre. Quando a palavra é de Deus, ela se cumpre. Enquanto não se cumprir na sua vida, você não morre. Sabe, é essas promessas que têm alimentado a minha vida. Eu vivi muitas situações em que eu escutava uma frase: não tem mais jeito. Quando alguém me dizia essa frase, não tem mais jeito, eu escutava diferente. Eu escutava, é a hora de Deus. É porque enquanto tem jeito, as pessoas acham que é a hora do doutor, a hora do empresário, a hora do dinheiro, a hora da inteligência, a hora da competência, a hora da garra, a hora da raça, mas na hora que se estabelece que não tem mais jeito, que cessa toda esperança de salvamento, o que fica é o que Deus diz. E então é a hora de Deus. Eu lembro que, por causa disso, eu comecei a experimentar maravilhas na minha vida profissional. Não foi assim desde o começo. Não foi assim. Eu tinha muita vergonha, eu não sabia, às vezes eu operava, o cabo morria, às vezes não morria, eu digo, eu vou orar, e ele morre, como é que eu fico? Mas depois eu entendi que quem cura é Deus. E o que Ele manda eu fazer é orar e operar. A cura vem dEle. Eu criei vergonha no dia que eu operei um homem chamado seu Zé Virgínio. Zé Virgínio tinha um câncer de estômago ulcerado por pâncreas, vomitava sangue. E quando eu operei, o tumor era enorme, não tinha como ressecar, porque ele invadia o pâncreas, veio à porta e cava, e não dava para sair. Aí eu fechei, mandei ele para casa. Naquele tempo a gente não dizia nada ao paciente, falava só para a família. E eu disse para a família que levasse ele para casa, para ele morrer junto com a família. E ele foi embora, era de uma cidade de interior do Rio Grande do Norte. E eu estou dando aula na faculdade quando Simone liga para mim e diz: Casalberto, tem uns homens aqui que querem falar com você. Eu digo, eu chego já aí. Quando eu cheguei em casa, vi logo um piruzão marrom e branco estacionado embaixo do pé de jambo, 2 cabas sentados no meu terraço, aí um bem corado olhou para mim e disse: o senhor me conhece? Eu disse: é da igreja? Ele disse: não, meu nome é Zé Virgínio, eu fiquei no leito 7 da enfermaria 4 do Hospital Antônio Tagino, eu vomitava sangue, o senhor me operou e disse à minha família que me levasse para eu morrer em casa, não tinha mais nada para fazer por mim. Eles me levaram para casa, mas não me levaram para morrer não, me levaram para umas irmãs, um culto de oração. Deus me curou e eu vim aqui trazer esse peru para o senhor comer. Eu digo: ah, bendita irmã. Mas aí eu criei vergonha e comecei a orar pelo pessoal. E vi Deus fazer coisas fenomenais. Um dia eu cheguei em casa depois de um passeio de moto, aí a empregada disse: ligaram não sei quantas vezes do hospital tal. Eu digo: eu não trabalho lá. Aí liguei para lá, a mulher disse: doutor, o senhor podia nos socorrer? Eu digo: o que é? Ele disse: tem uma mulher aqui precisando urgentemente de um cirurgião e nosso cirurgião está viajando. Eu disse: tá bom, eu vou aí. Quando eu chego no hospital, o médico que estava de plantão na emergência, que era colega meu, trabalhava comigo no posto de urgência, chegou para mim e disse: cai fora, vai-te embora. A mulher foi operada, o doutor viajou, a mulher piorou, voltou para o hospital e está morrendo, e o marido dela quer matar um doutor. Aí eu digo: agora eu vou. Aí fui, cheguei, estava aquele homem escorado na entrada da porta, uma cara horrorosa. Eu passei de lado dele sem dizer nada, com licença. Fui lá onde estava a mulher estava ruim.
branca, morrendo. Ela tinha tido uma hemorragia e estava o abdômen cheio de sangue, e ela branca, o pulso quase nada, ela suando. Eu disse: Dona Margarida, a senhora acredita em Deus? Ela disse: sim, meu filho. Eu disse: eu também. Sabe, eu só dou ponto, eu só costuro. Quem cura é Deus. A senhora entende isso? Ela disse: sim, meu filho. Eu digo: então vamos pedir a Deus para vir fazer essa sua cirurgia. Aí ele disse: vamos. Eu estava falando mais para o marido ouvir, sabe? Aí fizemos uma oração e eu fui para o centro cirúrgico. É porque quando eu cheguei no centro cirúrgico, você já pensou o marido me matar e eu deixar uma viúva dessa? Aí quando eu cheguei no centro cirúrgico, o anestesista disse: estão querendo matar uma mulher e chamaram você para terminar de matar. Eu digo: eu já mandei botar na sala. Ele disse: mas você sabe que ela vai morrer, né? Eu digo: eu sei que se ela ficar ali, morre daqui a meia hora. Aqui, vamos ver o que é que Deus vai fazer. Ah, queridos, foram muitos anos comendo um jantar maravilhoso, buchada, bode, porque ela escapou. Deus fez maravilhas. Quando tinha cessado toda a esperança de salvamento, Deus fez maravilha. Deus fez um milagre e ela escapou. Foram muitos. E aí, querido, eu deixei de ser médico e estava ultimamente morando lá nos Estados Unidos. Os pés entortaram para dentro e ficou ruim de andar, complicado. E aí eu marquei a cirurgia com um doutor aqui em Recife, porque Estados Unidos é só para você visitar Mickey, Minnie e negócio, nada de doutor lá, porque não é lugar para se adoecer. Aí eu vim para cá, marquei com o doutor aqui no português, e ele pediu meus exames todos, e eu fui fazer em Campina Grande, onde eu moro. E aí fiz os exames todos, ressonância, raio-x, laboratório, tudo 10. E aí fui fazer os exames de coração. Quando eu fui fazer os exames de coração, o doutor disse: ih, rapaz, eu disse: o que foi? Ele disse: a fração de ejeção, que era 59 no exame passado, deu 38. Ou seja, o coração estava bombeando quase metade. Eu disse: e aí? Ele disse: não, o seu cardiologista vai resolver. Quando eu cheguei lá, o cardiologista chegou e disse: vamos pedir outros exames. Aí pedi uma angiotomo, pedi uma ciclografia, um bocado de coisa. Quando veio o resultado, ele disse: esqueça os pés, você vai operar o coração. As pontes que você botou está tudo entupido, e o estente que você botou está entupido. Eu digo: e vai ter que lascar o peito de novo? Ele disse: não, vamos tentar fazer por angioplastia e botar outros estentes, vamos ver o que vai ser. Eu digo: tá bom, vamos embora. Aí ele marcou para quinta-feira. Aí, terça-feira de noite, eu me acordo, sempre me acordo às 3 da manhã e vou orar. E oro até às 5 horas. No começo, quando dava 5 minutos, acabava os assuntos. Eu digo: como é que acaba a hora? Meia hora? Eu com 5 minutos acabo os assuntos. Mas depois eu comecei a entender que não era só por mim que eu tinha que orar, e eu comecei a orar por outras pessoas que eu conhecia. Eu comecei a orar por uma pessoa que eu via passar no meio da rua, empurrando uma carroça de lixo. Eu orava por uma mãe que eu nem sabia o nome, mas eu via passar com um menino no braço, com uma toalha na cabeça. Eu comecei a achar motivos para orar, e aí 2 horas não dava mais. E aí, nesse dia, quando eu estava orando, aí deu um tranco assim, aí Deus disse: e por que você não ora por você? Você não já orou pela cura de tantas pessoas? Por que você não pede a sua? Tinha um irmão lá em Fortaleza que ele me enchia o saco com esse negócio. Ele dizia: você está dando mau exemplo. Eu digo: por quê? Ele disse: você não pode estar andando de bengala, não sei o quê, você tem que pedir a coisa. Eu digo: meu amigo, eu tenho tanta coisa melhor para pedir que eu não estou nem ligando para esses pés. Mas agora complicou, porque agora tinha um coração também.
Aí eu cheguei e disse, pois tá bom, meu Deus, eu vou orar. Eu digo, pô, então ajeite meus pés, para não ficar nesse sufoco, andando pendurado no pescoço dos outros, que a gente tinha viajado para Israel, eu passei 10 dias pendurado no pescoço de um pastorzinho de Caruaru, ele deve estar fazendo fisioterapia. Aí Deus disse, tá dado, tá dado, tá dado. Mexi os pés, olhei o molejo, estava melhor do que o de Michael Jackson. Aí eu comecei a correr dentro da sala, para lá e para cá, correndo. Daqui a pouco eu parei na janela, suado, ofegante. Eu digo, meu Deus, a Bíblia nem diz que o senhor ajeita pé, o senhor ajeitou. A Bíblia diz que o senhor ajeita é coração. O senhor tira coração de pedra, dá um coração novo. Então, já que o senhor começou, me deu um coração novo. Aí ele disse, está dado. Eu digo, pois eu vou inaugurar. Peguei o elevador, desci e subi os 10 andares do prédio onde a gente mora, num pico só. Cheguei lá em cima, beleza, 10, o coração bombando. Abri a porta, fui para o quarto, me deitei. Quando chegou na hora, nós fomos para o hospital. Chegamos lá, fui para a sala. O doutor fez o cateterismo. Quando terminou, depois, no outro dia que ele veio me dar alta, ele chegou e disse, rapaz, não entendi nada, a gente tem que rever seus exames. Eu disse, o que foi? Ele estava tudo desentupido. Tudo desentupido. E, de propósito, eu enchi o ventrículo e a fração de ejeção, que antigamente era 59, tinha caído para 38, subiu para 65. Eu digo, doutor, depois eu vou lhe contar uma história de uma corrida maluca no meio da madrugada. Ele disse, não, eu já estou sabendo. Eu disse, pois é, doutor, os negócios de Deus é assim. Não dá para entender mesmo, não. Eu não aconselho ninguém aqui a dar uma corrida de madrugada com as artérias tudo entupidas, sabe, meu irmão? Porque se você der uma corrida dessa e Deus não tiver mandado, você vai descobrir que Ele não mandou do 3º para o 4º andar. Porque o seu coração vai parar e você vai bater a caçuleta. E quando você chegar lá no céu, ele vai dizer, tu tá doido, bicho, como é que tu dá uma carreira com as artérias entupidas? Ele disse, eu pensei que o senhor tinha mandado. Não, mandei não. Não se confie. Negocinho, friozinho na barriga, arrepio na pele, isso é verme ou virose. Não tem nada a ver com Deus. Sabe, quando Deus lhe diz, Ele lhe dá certeza, como deu certeza a Paulo, e ainda disse mais a Paulo, o navio vai papocar. Não disse a Paulo como é que ele ia escapar, não. Disse só, fique tranquilo, você não vai morrer, e eu ainda vou lhe dar todas as pessoas que estão no navio. 275 pessoas a mais pegaram carona na bênção de Paulo, no milagre de Paulo, porque Paulo tinha uma promessa de Deus. Querido, se você tem promessa, e a promessa é de Deus, você não morre do 3º para o 4º andar, nem morre no 30º, está entendendo? Só morre depois que a promessa se cumprir. Busque na palavra de Deus o que foi que Deus já disse para você e viva pela promessa, porque quem vive pela promessa, a esperança nunca cessa. Que Deus te abençoe. Amém. Não descansa.
curve a sua cabeça. Há pessoas convertidas que querem viver pelo que sentem. E essas vivem uma montanha russa. Ora abatidas, ora eufóricas, ora deprimidas. Como disse Carlos Alberto, o que garante a chegada é a promessa. A promessa é maior do que a esperança. Até quando a esperança se vai, a promessa permanece. Estávamos conversando ali antes do culto. Durante milênios, homens foram mortos, cerrados ao meio, devorados por feras. Entregaram-se porque creram numa promessa. E a promessa era: e tu, Belém de Efrata, posto que pequenina demais para figurar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele cujas saídas são desde a eternidade. Era referente ao Senhor Jesus. Foram devorados por feras, cerrados, mas a esperança nunca morreu, porque confiaram numa palavra. Querido, pouco importa, como Carlos Alberto explicou, a circunstância, a situação. O que importa é a palavra de quem promete. Se eu prometer, não vai ter muito valor. Mas quem prometeu é capaz de cumprir o que prometeu. Quando ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna, haja o que houver, nós vamos chegar lá pela graça de Deus. Guarde essa palavra no coração. E Deus é de uma santa ironia, no sentido exato do termo, porque opera essa palavra na vida de um médico, de um cirurgião, de um professor universitário, que durante 30 anos viveu num bloco cirúrgico, não é, Ronaldo? Aí Deus chega e faz na vida dele. E ele estava ali conversando e dizendo: maior do que a esperança, quando a esperança morrer, a palavra permanece, a promessa permanece. Não confie nos seus sentimentos, no humor. Eles oscilam todo dia. Não construa sua fé sobre as suas sensações, mas sobre a palavra de quem salvou a sua vida. Que maravilha! E antes dele pregar, quando cantamos o louvor, ele disse: Carmen combinou alguma coisa comigo? E eu disse: é por isso que eu aprendi a respeitá-la. Porque antes do domingo ela ora, às vezes jejua, buscando louvores, porque louvor não é show, não é performance. E ouve a Deus. E eu já sabia agora, quando sentei aqui, o texto ele falou que ia pregar sobre isso, mas ela não sabia. E o louvor que antecedeu a mensagem foi exatamente sobre a tempestade acalmada. Que Deus nos abençoe. Vale a pena crer, é bom crer. Pobre de quem não consegue crer. Quando tudo se vai, a promessa permanece. Nós agora vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas.